Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um Abacast e hoje com um tema muito especial, né? Discernindo a voz de Deus. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixa teu like, comenta, compartilha, para que outras pessoas também possam assim serem abençoadas, né? E hoje aqui eu estou com dois convidados que já são da casa, né? O Naldo, o Luan aí, com certeza hoje vai ser algo espetacular, né? Duas figuras internacionais como eles aqui conosco hoje, falando de um tema tão propício para os dias atuais, né? As pessoas às vezes não ficam nessa, como eu escuto a voz de Deus, como é isso, escutar Deus falar, como Ele fala comigo. E hoje, queridos, a gente vai destrinchar um pouco aqui sobre esse tema, né? Discernindo a voz de Deus. Então fique conosco, é uma honra poder, pedimos licença, né, Naldo? Para poder entrar na sua casa e fique conosco até o final, que você vai ver que vai ser muito edificante para a sua vida. Grande Naldo, como é que tá? Olá, Ítalo, graça e paz, Luan. Amém. Graça e paz você que está nos assistindo nesse momento, tirou um tempo aí para ouvir um pouco mais sobre a sabedoria da palavra de Deus. Que você seja abençoado com esse podcast e o desejo nosso é que ao final você esteja mais fortalecido do que no início, né? Então eu quero agradecer mais uma vez estar aqui, né? Esses momentos são preciosos, né? Momento de mesa, e que a palavra ela possa nos conduzir, né? Aqui num diálogo que eu sei que vai ser gostoso. Amém. Luan. Graça e paz, povo de Deus, uma honra mais uma vez, né? Estarmos aqui. E eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente, né? Não só é um tema que tem mexido com muitas pessoas, né? Muitas pessoas, nessa época em que estamos, deixam de buscar a voz do Senhor, né, Heitor? E eu creio que tudo aquilo que for falado e ministrado aqui, nesse podcast, vai ajudar essas pessoas a voltarem e aquelas que estão firmes também a continuarem, né? Escutando a voz do Senhor, saber discernir quem é quem. Verdade. Maravilha. Como o Luan falou, né? Existem tempos que as pessoas param de escutar a voz de Deus, né? E às vezes dizem assim: rapaz, Deus parou de falar comigo, eu não escuto mais Deus falar. Por que acontece isso? Quando acontece isso? Deus para de falar com você. O que é que de fato ali aconteceu para Deus silenciar? Todas as vezes que na Bíblia Deus silenciou, houve algo que fez Deus fazer isso, né? E para a gente pegar o texto base para a gente iniciar esse bate-papo, que vai ser muito produtivo, está lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: o bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. Que é o discernimento. A inteligência aqui que Provérbios está falando é o discernimento. E onde ele acontece? Como ele acontece? Como o discernimento pode me proteger? Como o discernimento pode, de fato, aparecer na vida de uma pessoa quando ele acontece? Não é isso? E aqui vamos debater isso aqui, né? Conversar. Vai ser muito ímpar esse momento com vocês aqui para a gente estar crescendo juntos, queridos. Naldo, quando isso pode acontecer? Quando esse discernimento acontece? Como é que é isso? Discernir, escutar a voz de Deus. Primeiro, para entrarmos no campo do discernimento, nós precisamos ter a definição do que é discernimento, né? E aí, como de praxe, a gente vai lá para o dicionário, né? E traz a definição de discernimento. O que é o discernimento? A capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Tenho um conhecimento, tenho informações, mas preciso de algo mais. O discernimento de como usar, né, essas informações, esse conhecimento, né? O segundo ponto dessa definição de discernimento é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, né? O salmista certa vez disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, para construir o discernimento, temos também que ter atrelado a isso o conhecimento da palavra.
Estamos aqui hoje para falar de discernimento bíblico, né? Discernindo a voz de Deus. E a palavra aberta, lida, é a voz de Deus. Então, como entender Deus para a minha vida? Só através da palavra e da ação do Espírito Santo. Tá, e como isso que acontece? É um desenvolvimento. Então, nós vamos aqui trazer esse entendimento hoje, né? Que o discernimento é algo pertinente, é essencial para a vida de um cristão. Ele discernir. E quando vamos para a palavra de Deus, discernimento está relacionado justamente a você ter o conhecimento de Deus e saber utilizá-lo. É você entender o id de Deus e o pare, né? Então, a gente hoje, nesse bate-papo aqui, que já está ficando gostoso, né? Vamos trazer, né, esse entendimento. Então, com sabedoria se constrói, veja só Provérbios 24:3, diz assim, Luan: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Não é só o conhecimento, mas é o discernimento no uso do conhecimento. Isso aí vai levar o homem para a maturidade. E mais na frente aqui a gente vai falar de alguns textos aqui de homens maduros de Deus, homens que são referência para nós de Deus e que tinham informações, né? O apóstolo Paulo mesmo, eu já vou dando aqui o spoiler, mas o apóstolo Paulo tinha informações, tinha direções, tinha diretrizes, né? Que é um texto que nós vamos ler, mas também ele andava pela voz do Espírito Santo de Deus, né? E aí a gente também vai fazer citação disso. Então, o discernimento na vida do homem agrega nisso, dele ter a capacidade de usar o conhecimento. E aí entra para o campo da sabedoria, que já é pano para outro assunto, né? Já é pano para manga para outro assunto. É mais ou menos isso aí. E aí, Luan? Amém. Não, já, só um pouquinho, né, escutando vocês, já abre muito a nossa mente, o discernimento vem vindo, né? Discernir na palavra de Deus. Isso. Eu creio que para o pessoal que está nos assistindo, está nos escutando, a gente poderia comentar assim, até chegar a esse texto, né, do Novo Testamento, ali como Deus usava o Espírito Santo para avisar algo, para corrigir ou enviar pessoas, né? Como foi com Paulo e os outros apóstolos. Acho que era bom a gente passar para o público que está nos escutando como chegar até isso, né? A gente comentava aqui antes do podcast começar sobre como no Antigo Testamento as pessoas chegavam a esse entendimento, chegavam a ter discernimento, né? E a gente comentava aqui, como escolheu um texto de Provérbios, naquela época o Espírito Santo ele não estava nas pessoas, ele os visitava, habitação, né? Ele visitava algumas pessoas. E a gente se perguntou, você que nos escuta, a gente se perguntou como eles chegavam a esse conhecimento, como eles tinham discernimento que era a voz de Deus. Era a voz de Deus, perfeitamente. E quando a gente abre Provérbios, abre alguns textos do Antigo Testamento, a gente percebe que eles chegavam a esse entendimento através do conhecimento da palavra. Isso. Do estudo da lei, do estudo da palavra. Ou seja, eles tinham o desejo de conhecer a Deus e Deus se fazia apresentável a eles. Ele se apresentava a essas pessoas e começava a dar discernimento. O texto que o Ítalo leu, no capítulo 4, verso 6 de Provérbios, ele repete a mesma coisa, Ítalo, só que com outras palavras. Ele diz o seguinte: não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: se você for sábio, se você buscar os ensinamentos de Deus, esse discernimento nunca vai sair de você. Se você amar realmente, buscar a Deus, você sempre vai saber o que é certo, o que é errado. Você sempre vai ser visitado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo isso para essas pessoas lá do Antigo Testamento. Não é verdade? Isso. Então, você pode estar se perguntando como você chegou aí, você que é cristão, você que frequenta uma comunidade
cristã, né? Você diz, como foi que eu cheguei aqui? Garanto a você que foi a sua busca pelo Senhor, pela palavra do Senhor, que fez esse discernimento, esse conhecimento chegar até você. E você se tornou apto, né, a estar com o Espírito Santo aí dentro de você e ele conduzir, né, a tua vida. Então, foi assim no Antigo Testamento que eles alcançaram, né, esse discernimento, esse conhecimento de Deus. Amém. E algo interessante, não tocou, o Luan também falou, né, foi que na questão que como as pessoas elas escutavam a voz de Deus, né? Como isso acontece até hoje, como pode isso acontecer? E um fator principal, porque isso vai nos auxiliando, é a base para a gente seguir a nossa vida em crescimento, e escutando Deus e saber o que devemos fazer ou não, é lendo a palavra. Isso. Lendo a Bíblia. Por quê? Aqui em Salmos capítulo 1, versículo 1, ele dá um mandamento, é como se fosse um mandamento, um princípio. E se você ler isso aqui e colocar em prática, não tem como a Bíblia não se cumprir na sua vida. Diz o seguinte: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assentar na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Olha isso. Aí no versículo 3, vem como fosse um bônus pelo fato de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e isso ser a satisfação da vida do camarada, né? Porque a gente vê o seguinte hoje muito, né? Acontece às vezes a pessoa está passando por algumas dificuldades e vai pedir um conselho ou vai tentar ter uma orientação de uma pessoa que não tem condições alguma de o orientar, né? Aí a Bíblia já fala já sobre isso, ou seja, não faça isso. Medite na palavra dele dia e noite e procure uma pessoa que esteja próxima a você, que lhe aconselhe, não segundo o que ela pensa ou o que ela acha, mas o que a Bíblia diz. Perfeito. Aí quando você faz isso, aí no versículo 3 diz o seguinte: ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Glória a Deus. Então a gente vê que a Bíblia está repleta de informações e de orientações. Como devemos ter sabedoria, como a gente vai alcançar ela, como isso vai acontecer, os benefícios que a sabedoria, meditando na palavra do Senhor, vai nos trazer, né? E aí, Naldo? Você falando isso, Luan, também, aí me trouxe um texto já agora no Novo Testamento, né? Estamos aqui entendendo, já trazendo esse entendimento para vocês, que o discernimento, ele só tem uma porta para encontrar, é a palavra de Deus, né? É através da palavra de Deus que a gente vamos desenvolvendo o discernimento. E automaticamente que vamos desenvolvendo esse discernimento, entendendo o tempo e as estações, né? É tempo de avançar, é tempo de recuar. E aí a gente também começa a entender a voz de Deus. Mas ainda sobre o que vocês citavam, eu trouxe agora uma informação aqui de João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que é muito conhecido na versão King James, né? E diz assim, ó: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Então, não tem como eu conhecer o meu Deus, conhecer o Deus que eu sirvo, conhecer, e servindo com excelência, se não for conhecendo, discernindo sua vontade, seus propósitos. E eu só tenho capacidade de alcançar esse entendimento, que discernimento então só é um entendimento maior, né, de você pegar as informações que você tem e utilizá-las bem. Porque tem pessoas que têm conhecimento, mas faz mau uso. Né? Por quê? Porque não tem uma sabedoria. O discernimento está ligado à sabedoria. É você ter conhecimento e informação. É como aquele provérbio que lemos agora há pouco, né? Com a sabedoria
se constrói a casa e com discernimento a consolida. Quer dizer, o discernimento é fazer com que eu tenha uma capacidade de usar a verdade de Deus no tempo oportuno. Tanto para a minha vida, como para a vida daquele que a gente possa estar instruindo, né? Eu falava isso ontem à noite na EDL, com os alunos, que nós fomos comissionados para apresentar às pessoas tão somente a palavra de Deus. E há pessoas que vêm à nossa procura desesperadas, problema no casamento, né? E aí chega, o que é que o senhor pode me oferecer? Né? A sua experiência. E eu dizendo lá aos alunos que o que nós temos para oferecer é aquilo que nós temos aplicado em nossa vida e usufruído dos frutos disso. É a palavra de Deus. Conheceis a palavra de Deus e aí você vai ter a oportunidade de comer dos bons frutos da terra, de ter uma vida sábia, uma vida com maturidade, uma vida com segurança, como Luan, você leu aí, não foi você mesmo que leu o Provérbios 2:11, né? Isso. Que tá fácil aí para você ler novamente. Sim. Ele? Lê aí, por favor. Provérbios 2:11, né? 2:11. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. O bom senso, na verdade, é o discernimento. Ele te guardará. O discernimento do Senhor, da palavra dele, nos protege. Isso é uma promessa divina. E dentro dessa promessa, Deus não se nega. Então, quer ter discernimento? O primeiro caminho é através da palavra. Né? Como diz aqui João 5:39. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Então, quer entender a vontade de Deus? Quer andar pela vontade de Deus? O primeiro caminho é conhecendo a palavra. Não tem outro caminho. É conhecendo a sua verdade. Após isso, irmão Naldo e Ítalo, o que poderia vir? Eu acredito que uma plena comunhão com o Espírito Santo, não é verdade? Uma plena comunhão com o Espírito Santo depois que você conhece a palavra, conhece como se relacionar com Deus, aí agora você passa a ter relacionamento. Você construiu a sua casa com Deus e agora você vai consolidá-la como? Atraindo o Espírito Santo para a tua vida, porque é Ele quem vai dirigir a sua vida cristã, é Ele quem vai guiar os teus passos a partir do momento que você tem esse entendimento, né? Então essa é a consolidação, né, Ítalo? Então o Espírito Santo é que vai ser o agente ministrador nas nossas vidas para que consigamos entender a voz de Deus. Glória a Deus. Consigamos ouvir os direcionamentos de Deus. Então cabe a você que está nos escutando entender isso que o irmão Naldo falou, que é o primeiro ponto, né? Se construir através do entendimento, através da palavra, através de uma busca. E quando você está firme na palavra, quando a sua casa estiver construída sobre a rocha, agora você consolida buscando o Espírito Santo. Isso. Direcionamento, com jejuns, com orações, buscas. Senhor, eu quero que o Senhor me guie. Isso. Né? O que é que você faz quando acorda? Qual é a primeira coisa que você faz durante o seu dia? Você pede ao Espírito Santo para te guiar, você pede que Ele não te faça pecar, que Ele te coloque em caminhos bons, com pessoas boas, porque a gente vai chegar, viu? No texto aí de Atos, capítulo 16, que os homens de Deus, meus irmãos, eles não faziam nada, e eles não podem fazer nada sem o direcionamento de Deus. Não é verdade, Ito? Perfeitamente. Porque assim, conversava com um determinado jovem não, né? Cara até mais velho do que eu assim, mas... E ele perguntou o seguinte, ele disse, Ítalo, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não estou entendendo, cara. Eu não estou conseguindo, já estou fazendo todas as formas, mas não estou conseguindo entender. E eu disse o seguinte a ele, você, meu amigo, antes de ler a Bíblia, você ora para que o Espírito Santo revele ela a você? Ele disse, eita, eu estava fazendo isso não. Eu digo, pois faça. Porque é o único que consegue nos revelar a palavra que ele mesmo inspirou.
Eu tava, até minhas filhas mesmo, eu tenho a Júlia, né, que é a mais velha, ela lendo a Bíblia, eu disse, olha, todas as vezes que você for ler a palavra, que você for ler a Bíblia, você precisa orar, pedindo para que o Espírito Santo revele ela a você. Porque senão você não vai conseguir compreender. Porque ele é que vai dar essa revelação, ele que vai dar o direcionamento. É ele, Luan, que quando a gente acorda de manhã, que a gente ora, o Espírito Santo me direciona o que é que o Senhor quer que eu faça hoje, o que é que o Senhor quer como o Senhor quer me usar hoje, como eu posso ser um instrumento em tuas mãos hoje, como o Senhor vai me usar para falar da tua palavra a outras pessoas. Porque existe uma coisa muito interessante, que aí eu já vou dando margem para o texto de Atos, Luan, que a gente ora, Espírito Santo, me use hoje, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Aí a gente tá vendo às vezes um caminho que não é muito o que a gente esperava. A gente olha assim, rapaz, isso é o diabo. Isso é o diabo que tá fazendo isso aqui, que é para mim não prosseguir. E muitas vezes é o Espírito Santo dizendo assim, tu não me pediu para fazer o que eu queria, é porque não tá nos teus planos, mas no meu tá. Perfeitamente. Né, Naldo? Isso, perfeitamente. E interessante, né, Ítalo, que algo interessante, Luan, também, que nem sempre está no centro da vontade de Deus e debaixo da palavra dele vai ser no ambiente que queríamos estar ou nas condições que queríamos estar. E aí nós temos que ter o discernimento de entender tempos e estações, né? Porque nós somos propensos a ambiente agradável, a ambiente de menos confronto possível. E criamos, e aí temos um risco, viu? Que criamos um péssimo entendimento que tudo que é bom, Deus está aprovando. Nem toda hora. Nem toda hora. E aí vamos para onde? Para a tentação de Jesus. Quando Jesus ele é tentado em quê? Em cima de quê? Das necessidades urgentes, fisiológicas, alimento, né? E aí Satanás disse, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quer dizer, sendo tentado a um favorecimento no momento que ele estava em propósito de jejum. Diz a Bíblia que ele jejuou e estava em propósito. Ele estava numa missão. E naquela missão, naquele momento, ele estava restrito ao alimento. Ele decidiu em si. Mas o ambiente a proposta que é apresentada a ele é uma proposta de quê? De descanso. De direito. Né? Se tu és filho, transforma. Então, quer dizer, tu tem direito. Tem horas. Eita, que o servo de Deus, ele não vai ter direito. Ele vai ter direção. Amém. E isso é muito profundo. Entendeu? Aceita. Sem questionar. Sem questionar. Aí é a chave do negócio. Aí é a plenitude do discernimento. Eu tenho o conhecimento, eu tenho a informação, eu tenho a voz, mas eu já não tenho mais a vontade própria. Eu abro mão. Eu abro mão. Porque eu sei que lá na frente... Perfeitamente. Jesus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui de forma... Amém. Porque há momentos que nós queríamos estar em outro ambiente, em outro lugar, em outras condições. Mas a voz de Deus que você vai ter esse é o lugar que eu tenho proposto para você. Você me falou um negócio e me veio a mente aqui algo muito interessante. Não? Você falou algo fantástico. Aí você disse que nem sempre que algo está dando certo é sinal de que Deus está no negócio. Né? Perfeitamente. Veja Moisés. Moisés toca na rocha. Moisés bateu. Deixou de sair água? Não. Não é porque ele bateu na rocha que deixou de sair água. Mas ele deixou de entrar na terra. Isso. Né? Deus mandou ele tocar, ele bateu. Puf! Aí a gente olha pro negócio, tá lindo, tá maravilhoso, deu certo. E às vezes Deus vai nascer, eu não tô nesse negócio aí não. Então, discernir a voz de Deus é ter o conhecimento, ter a verdade no seu coração, mas também ter a humildade de ouvir a voz de Deus. E aí a gente já pode ir para o texto aqui. Veja só. Atos, nós vamos ler Atos, né?
vai ler 16. Quais são os versículos que vamos ler? 1 ao 8. Mas antes do versículo de ler 16, essa missão de Paulo aqui no capítulo 16, ela nasce de uma situação que estava acontecendo. A igreja estava em expansão, né? O evangelho de Cristo estava alcançando os gentios, mas também outros judeus estavam sendo alcançados pelo evangelho. Mas os judeus, uma das grandes questões do início aqui do evangelho do primeiro século era a circuncisão, né? Se continuava circuncidando-se, se não continuava circuncidando-se, a circuncisão teria efeito agora com o novo evangelho? Não teria? Então, essas questões, vai existir um concílio aonde o apóstolo Paulo e Barnabé vão a Jerusalém, ao encontro dos apóstolos Pedro, Tiago, João, que estão ali à base em Jerusalém, falando desse Jesus. E aí eles vão decidir, olha, muita gente está se convertendo e chega um judeu e diz que ele tem que circuncidar, o gentil não se circuncida, então está sendo pontos de conflito. O que nós devemos decidir aqui? E interessante que se reúne ali as colunas da igreja. Aqueles que agora eram os detentores da verdade. Um novo reino, um novo evangelho nasceu, e aqueles homens ali, eles são a testemunha ocular de tudo isso que ouviram e viram, os milagres de Jesus, né? As ações de Jesus. Esses são os homens que testemunharam, eles presenciaram os milagres, as curas, a multiplicação dos pães. Então, estes homens são, naquele momento, a autoridade de Cristo na terra. Depois dali do dia de Pentecostes, eles estão autorizados, não é verdade? Mas eles tinham o conhecimento, mas nunca perderam a sensibilidade. E eles se reúnem com Paulo, Barnabé. Barnabé também possivelmente poderia ter sido um apóstolo, mas ele tinha um peso na igreja de Cristo. Mas eles se juntam com a informação, com o conhecimento que eles tinham de Deus, mas eles não tomam ação sem antes orar. Buscar também a face de Deus, a voz de Deus. Interessante que no versículo 28, eles estão chegando a uma conclusão dessa reunião, no capítulo 15, versículo 28, e ele diz o seguinte: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. E aí, no versículo 29, vai ser a decisão tomada. Mas o que é que eles dão destaque? Por mais conhecimento que eles tinham, eles não tomavam ação sem buscar a voz de Deus. Perfeito. E aí, é aonde chega a maturidade, é nós termos esse entendimento, termos o conhecimento da vontade de Deus, mas fazer uso dela no tempo de Deus. No tempo dele. Isso é discernimento. É discernir o tempo de Deus na minha vida, na tua vida, Heitor, na tua vida, Luan, na sua vida que está nos assistindo hoje. Você tem a palavra, mas você precisa também ter o discernimento de ouvir Deus. Porque toda palavra é proveitosa em todo tempo, ela é cobertura, está dizendo aqui. Né? Nós lemos Provérbios 2,11 que diz que nos guarda, nos protege. Amém, estamos protegidos. Agora, os passos nós precisamos dar também na sensibilidade da voz de Deus, do Espírito Santo. E aí, como é que nós nos comportamos quando Deus não fala? No seu silêncio. Né? A gente fica até agoniado, né, Naldo? Ficamos inquietos, por mais conhecimento que temos, por mais promessas que temos sobre nossas vidas, mas não vem uma inquietude, e aí você quer fazer, e você, não, eu sou um homem de Deus, eu sou a mulher de Deus, tem uma promessa, ela vai... E aí, irmãos, nós olhando na palavra de Deus, quando a gente vai observar, muitos homens de Deus que tinham conhecimento, mas por perder o discernimento de ouvir o tempo de Deus, cometeram erros. Abraão, né? Eu ia citá-lo agora. É a peça, é um dos que mais nós citamos. O pai da fé. O pai da fé, ele falhou. O pai da fé falhou. Né? Ele ficou inquieto, vai ali, arruma um jeito, pega Sara, traz uma funcionária, vamos dizer assim, no contexto de hoje, e engravida.
E aí o tempo de Deus era esse? Ele tinha discernido, na verdade, a voz de Deus? E um homem que Deus, antes de tomar uma decisão, parou e disse assim: porventura posso eu fazer alguma coisa sem consultar o meu amigo Abraão? Não, peraí. Veja o nível de intimidade de Deus com o cara. E mesmo assim, né? E aí, ele gente, não teve esse discernimento. quando eu separei outro texto aqui que não estava no nosso script, Poxa. mas veio aqui fruto de uma mensagem que eu li ontem, de uma postagem de uma irmã. E aí me veio esse texto de Colossenses capítulo 3. Quando não ouvir a voz de Deus com toda a informação que nós temos no nosso coração de quem é Deus e das promessas que temos, o que fazer? Aí veja o que é que diz Colossenses 3, versículo... Deixa eu olhar aqui que versículo é esse que eu marquei aqui. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aí no versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Quando Deus não estiver falando, no contexto que nós estivermos, se o nosso espírito está em paz, é porque ali é o tempo de Deus. Amém. Verdade. É o Espírito Santo ministrando. Olha, as coisas podem... Entendam, eu estou falando agora de um ambiente não geográfico, mas um tempo em Deus. Quando estamos nesse tempo, às vezes as coisas podem estar caindo ao seu lado, né? 1000 caindo À direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Se prenda a essa promessa, mas as coisas podem, em sua volta, nesse momento, estar dizendo assim: não é a vontade de Deus para você. Mas o seu coração, como é que está diante de Deus? Nessa tribulação todinha, nessa inquietude, nessas ações, como é que está o seu coração diante de Deus? Se tudo isso que você está vendo de informação está em paz, é o seu árbitro. É a voz de Deus. Esse é o lugar que eu tenho nesse momento para você. Glória a Deus. É fundo, é profundo, que Deus está nos revelando aqui, irmãos. Ó, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E aí, eu queria aqui rapidinho ler a frase que eu printei ela, né, ontem e guardei, porque Deus também ministrou no meu coração e diz assim: irmãos, quando queremos algo e oramos a Deus, olha, atentem aí, tá? Quando queremos algo e oramos a Deus, Ele nos dá paz e confiança de que atenderá o nosso pedido. Mas quando pedimos algo que não é a sua vontade, o nosso coração fica inquieto, ansioso, preocupado. Por isso que a Bíblia diz: seja a paz de Cristo árbitro em seu coração. Por quê? Porque tem horas que nós somos limitados. Deus olha, Deus vê à frente. A Bíblia nos apresenta o nosso Deus, um dos atributos dele, lá em Apocalipse, é: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o início e fim. Ele também declara: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus contempla, meu irmão, Ele contempla do início ao fim tudo. E tem horas que, por muito conhecimento que tenhamos, muitas informações que tenhamos, nos falta o discernimento da voz de Deus. E aí, mas Deus não está falando. Se o seu espírito está naquele momento em paz, é o juiz do seu coração. A paz de Cristo é o juiz do seu coração, para entender: esse é o tempo de você ficar aí. Vige. Tem hora, né, que Deus usa cada coisa, vai repreender o povo, aí chega, diz, pega o profeta e diz: desce lá na casa do oleiro. Vê lá como é que ele trabalha com barro. São as maneiras, meu irmão, de Deus trabalhar. Inquestionáveis. São maneiras inquestionáveis. São maneiras inquestionáveis que nossa razão natural não consegue compreender. E por isso que nós precisamos de discernimento. Uma das coisas, irmãos, que nós mais precisamos nesses dias é discernir a voz de Deus. E saber agir conforme a sua voz. E quando eu não estou ouvindo? Aí fica Colossenses capítulo 3, versículo 15. Ele é o seu árbitro. Se o seu coração está inquieto numa situação e você está achando que a vontade de Deus possa ser que não seja.
Se o coração está inquieto, Luan, com algo, a inquietude, a falta de paz, revela que é o que eu quero, mas que não é o que Deus quer. Muitas vezes o nosso coração inquieto, é Deus falando com essa inquietude, com essa ansiedade. Muitas vezes é até algo bom, né? Que a gente julga ser bom, que a gente realmente parece ser bom, mas o Senhor sabe o final, né? O final. Então, para aqueles homens que estavam decidindo ali, eles chegaram a um consenso. Mas com toda a informação que tinha, disseram, vamos ouvir a voz de Deus. E aí eles apresentam no capítulo 15, versículo 28. Pois nos pareceu bem e o Espírito de Deus que hajam assim. Quer dizer, toda informação, a base é a palavra. O balizador para nós, irmãos, é a palavra. Para a gente entender a voz de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. E não só dela. Um coração humilde para entender quando é tempo e quando não é tempo. E a prova, assim, que pra vocês entenderem, né? A gente vê aqui que hoje todo cristão, né, que tiver uma oportunidade, ele quer pregar a palavra de Deus, né? Ele quer anunciar Jesus ali, quer que as pessoas conheçam a Cristo. Mas a gente tem aqui no capítulo 16 o próprio Espírito Santo dizendo a Paulo, olha, Paulo está indo a uma determinada cidade, né? E a gente vai ler o texto aqui para vocês ficar claro, mas o Espírito diz assim, ó, não vão, não é para ir, né? Lê aí, Luan, tu está em Atos aí 16, por favor. 16:1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia, aumentavam em número. Ou seja, tinham resultados. Tinha o resultado, tinha marcado aqui. Tinha resultados, né? Tá vendo aí? Os frutos da obediência. Amém. Os frutos da obediência. Continuando. E percorreram a região Frígio-Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. A primeira impedimento, O primeiro impedimento. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia. Eles tentaram ir para Bitínia. Tomaram ação. Mas novamente o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajude-nos. Versículo 10, para terminar. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ou seja, existem momentos, como o irmão Naldo falou, que nós vamos querer fazer e nos parece bem, vamos ali pregar, vamos ali levar uma palavra, mas não é o momento do Senhor. Ou talvez não seja a sua vontade. Você encontra nesse texto aqui, Ítalo, irmão Naldo, Paulo reclamando com o Espírito Santo, Paulo insistindo, não, de maneira nenhuma. Obedecendo. Ele obedece à voz do Espírito Santo. Ele entendia que é o seguinte, se eu não posso ir agora é porque tem um motivo, né? E mesmo assim a sua obra não terminaria ali. Mesmo depois de receber 2 impedimentos, o Senhor não deixar por 2 vezes ele chegar até essas cidades, lá na frente Deus mostrou outro lugar que eles deviam ir e pregar o Evangelho. Então a obra não para, né? Não pense, você que está nos escutando, que um impedimento, um não de Deus, ele vai fazer com que sua caminhada pare com o Senhor. De maneira nenhuma. O ministério ele dá, mas os direcionamentos são deles. Isso. O seu ministério não parou. Você não vai parar de cantar, você não vai parar de pregar, você apenas vai estar ouvindo quando cantar, onde pregar, onde visitar e quem ganhar. Olha aí. Não é verdade? São as estratégias do céu.
O não de Deus nos leva mais longe do que o sim do homem. Olha pra aí. Muito bem. Eita frase, a frase do Essa podcast. O nome de Deus nos leva mais longe do que o sim do homem. do que o sim do homem. Né? E aí, como você falou, Luan, no versículo 7, que você estava lendo, versículo 7, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. Quer dizer, não foram. Se eles entenderam que Deus estava dizendo que não fosse, eles obedeceram, né? Tomaram essa ação. Interessante que é impedimento. Mas já no versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E aí, em revelação, num sonho, né? Ele tem um entendimento, um direcionamento, e agora eles estão liberados aí. Então, discernir é isso. É horas que nós vamos pensar que estamos indo no lugar que Deus quer, mas Ele vai bloquear. E a gente temos que ter essa sensibilidade de contornar essa situação. Eita, né? Deus está dando algo aqui. Quantas situações você não vai precisar se contornar porque você infringiu o impedimento da voz de Deus? É forte. Tem hora que a gente temos que contornar situações que nós criamos por não obedecer o silêncio de Deus. Mas é a graça. Nós temos que entender que isso é graça. É Deus dando condições, dando aqui informações de como agir. Então, tem hora que nós temos que contornar ambientes, situações, lugares, porque nós fomos e Deus não tinha deixado a gente ir. E a gente vê aqui que Paulo, ele ia para essas cidades, mas o Espírito Santo tinha alguém preparado. Veja, ele libertou uma menina que estava endemoniada nesse ambiente, né? Porque além da possessão, existe uma vida ali, né? Por trás daquilo. Ele libertou essa moça que estava presa, com certeza, há muito tempo. E ainda libertou o carcereiro e a família dele. Isso. Veja só que coisa fantástica. É como o versículo 5 que Luan estava falando, né? Assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia, aumentavam em número. Quando nós temos o conhecimento, nós temos a informação e a direção do Espírito Santo, a voz discernir o tempo dele, a tendência é aquela frase que você falou. O não de Deus nos leva mais longe do que o sim do homem. Gente. Verdade. Às vezes o não é amargo, ouvir um não, mas é necessário. E aí, às vezes, essa semana mesmo, semana passada eu refletia, e eu conversava com uma certa pessoa e dizia, olha, nesse momento nós estamos ouvindo, Deus está falando, aparentemente parecendo silencioso, mas nas inquietudes que está tendo essa situação, Deus está falando nessa inquietude, é o nosso coração. É nós que não estamos ouvindo, discernindo o que é Ele falando. Então, eu entendo que por muitas informações e conhecimento que possamos ter, o essencial ainda para sermos bem-sucedidos e avançar bem é ter discernimento do tempo de Deus, da voz de Deus. Quando agir, quando não agir, o que fazer e como não fazer. Se você está, irmão, nesse contexto, eu não estou concluindo não, né? Que ainda vocês estão estou concluindo uma fala. Se você está nesse contexto de inquietude, seu coração não está em paz, mas você está vendo com os seus olhos que ali é o que Deus quer para você, mas se o seu coração não está em paz, reveja, ore mais, peça a Deus, né? Discernimento para entender, peça para Ele falar e você ouvir, conseguir ouvir Ele, porque quando estamos sob pressão, quando estamos em ambiente de muita pressão, não conseguimos parar para ouvir. Nós estamos ali em defesa, em autodefesa. É mais mais reação, né, do que prudência, do que razão. E tem hora que, sob pressão, a gente não consegue. Deus está falando, mas a gente não está conseguindo, porque estamos pressionados por ambientes mesmo que entramos, que não era o que Deus queria. Mas aí Deus está dizendo assim, ó, ouça-me. Na inquietude da sua alma, eu tenho paz para você. Amém.
Glória Bem, a Deus. queridos, o horário já nos chama, né? Luan, tuas considerações finais, querido. Meus irmãos, eu espero que esse podcast tenha abençoado a tua vida e que a partir de hoje você pare, busque, reveja os seus caminhos, aquilo que está dando certo, o que está dando errado, que você tenha esse discernimento, né, através da busca, né, pela palavra, o relacionamento com o Espírito Santo, que é o que vai, como falamos aqui, consolidar, né, o teu caminho com o Senhor, e que você seja livre do seu próprio eu, né, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, porque viver aquilo que Deus tem pra gente, embora muitas vezes pareça duro, não é verdade? Porque a caminhada de Paulo não foi fácil, foi pesada, mas alcançou no final de tudo a vitória, né? Graças a Deus. E assim é o que eu tento viver isso todos os dias da minha vida. Creio que meus irmãos aqui também, que você também possa viver essas maravilhas. Amém? Naldo. Eu queria deixar minha conclusão com esse texto mesmo de Colossenses, né? Capítulo 3, versículo 15. E que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo e sejam em tudo agradecidos. Se você está inquieto, continue orando. Se a decisão que você tomou, se ações você tomou esses últimos dias e sua alma não está em paz com tudo o que está acontecendo, é hora de buscar mais a Deus. Até a paz de Cristo chegar ao seu coração. Chegou a paz de Cristo, chegará a resposta. Amém. Amém, queridos. Estamos aqui encerrando mais um AbaCast, né? Se você conhece alguém que está passando por um momento de tribulação, por um momento de indecisão, de dúvida, compartilhe com ela esse podcast. Com certeza Deus pode dar um direcionamento, vai dar um direcionamento a essa pessoa, né, para que ela possa sair dessa situação. E lembre-se, quer ter discernimento, quer ter sabedoria, leia a palavra de Deus e peça ao Espírito Santo para que Ele a revele a você. Deus abençoe, um forte abraço e fica na bênção. Fica na bênção. Deus abençoe.